Fala comigo, antes de eu continuar, quero que você me diga se o som tá bom, se a imagem tá boa. Eita, esqueci, deixa eu cair um negócio aqui. Bom, fala comigo se o som tá bom, se a imagem tá boa, pra gente começar a bater o nosso papo. Domingão, muita gente tá na igreja, eu sei, mas foi o tempinho que eu consegui para poder parar para conversar com vocês aqui e dar uma retomada, anunciar que a gente tem que retomar as nossas lives aí, quase que diárias, entre 9 e 11 da noite, o momento que der para parar, para a gente poder fazer esse bate-papo é muito importante. Antes de começar a falar, obviamente, eu vou dizer aqui para você, apresentar a vocês, pedir, primeiramente, que você compartilhe essa live antes de tudo, antes que eu chegue no tema principal, que você vai ficar aqui, com certeza você vai prender a sua atenção, porque o conteúdo que a gente separou hoje, que eu tenho para falar aqui, é sem sombra de dúvidas aquilo que está na sua cabeça, aquilo que você vai se sentir representado, porque é o que de fato está no nosso coração, no coração do povo brasileiro, a nossa preocupação em relação às eleições e ao cenário que está se formando aí no Brasil. Boa noite, Maria de Lourdes, boa noite, Eliette Farias, galera que está assistindo aí, está compartilhando, por favor, já chega e coloca aí a cidade de onde você está assistindo. Marcos Ramos, obrigado, irmão, pelo retorno. O som tá bom? Então, se o som tá bom, a imagem tá boa, vamos picar o pau, porque já são 11 da noite, são quase 11 da noite, né? Que horas tem aí? Quem tá vendo a hora aí, me fala, por favor. Essa semana o bicho pegou aí na mídia. Boa noite, Marina Pérez, boa noite. Comenta aí a cidade de onde vocês estão falando, por favor, que hoje a live vai pegar fogo, você não tem dúvida disso não. Não tem dúvida disso não. A gente separou aqui um material muito estarrecedor sobre o atual cenário eleitoral, né? Rosidalva Carvalho, falo de Goiânia, abraço para Goiânia. Rita Silva Oliveira, boa noite, boa noite. Da Bahia, que lugar da Bahia você está falando, Rita? Essa noite a gente vai falar sobre o atual cenário eleitoral, né? O presidente, ele retomou as andanças pelo Brasil e aonde ele tem desembarcado, ele tem recebido aí, ele tem sido recebido por um mar de gente. Esse é o famoso data povo, né? Esse é o famoso data povo. Obrigado, Marcão. 10h40, 20 para as 11. Esse é o verdadeiro data povo, onde o presidente é recebido com o calor do povo, com aquele calor voluntário, ninguém vai sendo pago, todos vão de forma espontânea, querendo um Brasil ainda melhor, querendo sim um segundo mandato do nosso presidente, e por isso o presidente está sendo recebido com o maior calor possível, o maior calor humano possível, com a maior manifestação. Abraço, Franco Nogueira, de Quixerobim, Ceará. Aristide Conceição, de Salvador. Abraço, meu irmão de Salvador. Peço a vocês que estão assistindo, compartilhem nos grupos de WhatsApp, de Telegram, os grupos do Facebook, e vamos que vamos. O presidente, ele tem feito aí, retomou as carreatas, as passeatas de forma muito assídua, e a Globo não te mostra, os veículos de comunicação convencionais não te mostram, mas a rede social tá aí, chegou para quebrar todos esses paradigmas sobre a verdadeira informação, sobre o que de fato acontece no Brasil. Só dessas emissoras não mostrarem a multidão de pessoas que recebe o presidente nas cidades onde ele vai, isso aí já mostra a má índole e a falta de caráter dessas emissoras. Elas não estão ali para poder mostrar a realidade do povo, né? Porque elas entrariam em contradição. Apresentam pesquisas aonde o ladrão do Lula está em primeiro lugar, mas não mostram uma imagem do ladrão do Lula sendo bem recebido ou andando pelas ruas, comendo um simples pastel na rua, como sobram imagens do nosso presidente, do nosso querido presidente Bolsonaro, sobre as suas andanças pelo Brasil. E quando mencionam e quando comentam um assunto, obviamente, falam que ele está usando esse momento como pré-campanha. Olha, o presidente, ele além de ser um político, ele se tornou aí, de fato, eu não vou dizer aqui o mito, como todos falam, para não parecer uma coisa, uma brincadeira, porque o que eu vou falar não é uma brincadeira. O presidente, ele se tornou uma personalidade à parte do político, que já é uma personalidade. O cara simplesmente, ele conseguiu levar o governo dele aí sem nenhuma mancha em relação à corrupção, sem nenhum escândalo
comprovado, a não ser aqueles que eles criaram. O governo Bolsonaro ele foi recheado de escândalos, só que criados pela narrativa. São 4 anos de governo e ninguém conseguiu provar nada contra o presidente, contra seus filhos, contra a sua família ou contra nenhum dos deputados da sua base. Muito pelo contrário, a esquerda protagonizou durante a pandemia mais escândalos de corrupção, assim como foi o consórcio Nordeste aqui na Bahia, onde o governador se meteu aí mais uma vez num grupo chamado consórcio Nordeste, que mais parecia uma formação de quadrilha, para poder desviar e saquear o recurso que o presidente mandou para a Bahia durante a pandemia. Recurso esse para salvar vidas. Aí eu te pergunto, você que está assistindo, você que está aí às 11 da noite ligado aqui na nossa live, quem desvia dinheiro que era para salvar vidas é o quê? Do que eu chamo alguém que, no lugar de estar salvando vidas, desviou o dinheiro da saúde? Não seria esse sim o verdadeiro genocida? Não seria esse sim o verdadeiro assassino? Se bem que a esquerda está acostumada a ver gente, a ver pessoas em filas de hospitais. No passado, o Jornal Nacional sempre usou daquelas imagens de hospitais lotados e filas da morte, regulação da morte, como sempre foi chamada a regulação aqui na Bahia. E nesse governo nós não vimos essas cenas, porque com toda a dificuldade, o presidente sim investiu na infraestrutura da saúde do país, o presidente sim investiu naquilo que de fato alcança o nosso povo pobre, necessitado, que não tem condições de ter um plano de saúde. Se não fossem tantos prefeitos ladrões, bandidos envolvidos em corrupção, nós teríamos no Brasil uma saúde melhor e de qualidade, porque o SUS, ele sim é o melhor plano de saúde do mundo, além de ser gratuito. O que dificulta, o que atrapalha, o que piora é que o recurso federal que chega para a saúde nas prefeituras são desviados. Você tenta marcar uma consulta e com certeza nessa live existem pessoas, assim como eu, que utilizam os serviços do SUS, que têm dificuldades em marcar uma transferência. Vira e mexe, você vê aquelas campanhas na televisão ou nas redes sociais de pessoas fazendo vaquinhas para cirurgias, fazendo vaquinha para poder fazer uma transferência de UTI, porque a central de regulação do SUS da cidade não liberou a vaga, sendo que o Brasil é um país que tem sim condições de dar uma excelente saúde para o seu povo, na sua cidade. Peço para você, inclusive, comentar mais uma vez a sua cidade aqui nos comentários. Eu quero mandar um abraço para você, um abraço para a sua cidade e falar também sobre a nossa agenda, que provavelmente, se você estiver na Bahia, você vai me receber muito em breve aí na sua cidade. Então, assim, se nós tivéssemos prefeitos comprometidos com o resultado, com políticas de resultado, sem sombra de dúvidas, nós teríamos uma saúde melhor para o nosso povo. Retomando aqui ao tema da live, eu botei de título o que mais eles querem, né? O que mais eles querem? Eles soltaram o Lula e anularam o processo dele. Coisa nunca antes vista na história do Brasil. Coisa nunca antes vista na história do Brasil. Abraço Janete Oliveira de Canoas, Regival Gomes, boa noite. Galera que foi entrando aí, ó, mete a metralhadora no compartilhamento aí, ó. Compartilha nos grupos de WhatsApp, de Facebook. A hora de compartilhar é agora, a hora de ligar o modo turbo na eleição do nosso presidente, no apoio ao nosso governo federal é agora. E de que forma você pode apoiar nosso presidente agora? Compartilhando essa live para o máximo de pessoas que você puder. Manda nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, no grupo do trabalho, no grupo da família. Manda para todo mundo, porque a informação é o que liberta. Então, assim, retomando aqui a live, ao tema mais uma vez, essa semana nós vimos aí a CNN, que não é a favor do presidente, você sabe muito bem disso, a CNN, que não é a favor do presidente, ela divulgou uma pesquisa onde Bolsonaro aparece à frente do Lula. Olha, gente, isso é natural. O presidente Bolsonaro ele investiu numa política de resultados, numa política de obras de impacto na vida do cidadão. Além disso, ele também aí, João Roma no caso, junto ao nosso presidente, criaram o Auxílio Brasil, que era de R$80. Abraço Maricel Mari de Camaçari. Em breve estarei em Camaçari.
criaram o Auxílio Brasil, que saiu de um benefício assistencialista de cabresto, que prendia a pessoa para um valor de R$ 400 no mínimo. Isso é o governo federal dando as mãos ao trabalhador. E detalhe, no passado, se você fosse empregado, se você assinasse a carteira, você perderia o seu benefício, e hoje isso não é mais realidade. Você ainda continua recebendo o seu auxílio por 2 anos, além do seu salário. Naturalmente, você também receberá o seu auxílio por 2 anos, sem perder. A oposição também tenta dizer que o auxílio só vai durar 2 anos. Mentira! O auxílio agora é permanente. Não importa o presidente que entrar, o auxílio criado no governo Bolsonaro será pago por todos os próximos presidentes para aqueles que se enquadrem na necessidade. Abraço, Hélio Silva de Lameira, Mariette Lima, abraço. Então, assim, é fato que agora a nossa maior oposição, ela não é o PCdoB mais. Ela não é o PT. Ela sequer é a esquerda, que não conseguiu se organizar para lançar um concorrente ao nosso presidente. A nossa maior oposição não é o PT, que roubou o nosso país e foi inocentado. Não. A nossa oposição não são os políticos que votam contra o presidente no Congresso Nacional. Hoje, a nossa maior oposição se chama Supremo Tribunal Federal. Supremo esse que durante a corrupção no Brasil esteve adormecido. Dessa vez, a insistência dos ministros, e volto a dizer que o que eu quero é que aquele que errou responda pelo seu erro. Isso trará de volta ao nosso Brasil a sensação de estabilidade e de segurança jurídica. Estabilidade e segurança jurídica. É só o que eu quero ao nosso país. Mas hoje, a permanência de alguns ministros, e deixo aqui bem claro, não estou falando de fechar o Supremo Tribunal Federal. Porque o dia que tivermos ministros com responsabilidade e compromisso com a nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal será a nossa maior arma de segurança e liberdade. O que acontece é que hoje os ministros que lá estão não têm compromisso, primeiramente, com o cidadão brasileiro. Os ministros que lá estão não têm compromisso algum com a Constituição Federal. Os ministros que lá estão não têm compromisso com a verdade. Não têm compromisso com o povo que foi e vai às ruas quase que diariamente e se manifesta nas redes sociais contra os arroubos autoritários do Supremo Tribunal Federal. Os nossos ministros hoje não têm compromisso com o povo que decidiu mudar o Brasil. Hoje eu vejo ministros tentarem criar uma narrativa de que eles têm, por parte da população brasileira, respeito, de que eles têm credibilidade, o que não é fato. Eu desafio aqui um ministro do Supremo Tribunal Federal a convocar uma manifestação em favor do Supremo, em favor dessa Suprema Corte. Eu acho muito difícil ele conseguir que os 12 ou 21 ministros, agora me fugiu a cabeça o número. Eu duvido que todos os ministros consigam andar pela Avenida Paulista sem serem ali no mínimo caçoados, para não dizer coisa pior. Eu duvido, eles não conseguem. Não conseguem porque o povo brasileiro que trabalha, que acorda cedo, que cumpre leis e paga seus impostos, não concorda com a atual atuação do Supremo Tribunal Federal. O homem de bem que quer proteger a sua família, o homem de bem que quer proteger a sua propriedade, não concorda com o Supremo Tribunal Federal que impediu a Polícia Militar de realizar operações contra o tráfico de drogas. O homem de bem, trabalhador, que quer um Brasil melhor, não concorda com a política do Supremo Tribunal Federal de anular processos onde existem provas, aonde dinheiro foi devolvido. Ninguém devolve dinheiro que não roubou.
donos de empreiteiras reconheceram que roubaram, devolveram dinheiro. Só que o Supremo Tribunal Federal anulou o processo. E talvez agora o Brasil, o povo brasileiro, você que está assistindo essa live, tenha que pagar para esses empresários ladrões, tenha que devolver o dinheiro que eles roubaram da gente. Isso é o maior absurdo e não tem homem de bem, cidadão de bem, que se sinta representado por uma Suprema Corte como essa. Não existe cidadão de bem que se sinta representado por ministros que não tenham compromisso com a realidade do povo brasileiro. Não existe cidadão de bem que acredite. Não existe cidadão de bem com entendimento que acredite na boa intenção desses ministros. Pelo menos não da minha parte. Eu não acredito. Eu não vejo boa intenção no comportamento, nas frases, nas ações dos nossos ministros. E digo isso com muita dor no coração, porque, como eu falei, a Suprema Corte do nosso país deveria sim essa ser um lugar de respeito, deveria essa sim ser a nossa maior garantia de liberdade, a Suprema Corte do nosso país, porque a nossa Constituição nos garante a liberdade e a Suprema Corte deveria proteger a Constituição e assim proteger a liberdade do povo brasileiro. Mariette Lima comentou: Tiago, tenho muito medo de fraudarem as urnas eleitorais. Aproveitando aqui o comentário da Mariette, recentemente Lula e toda a esquerda divulgaram uma pesquisa dizendo que Lula ganharia no primeiro turno. Eu não duvido que a esquerda, Miranda Júnior, abraça, meu irmão, eu não duvido que a esquerda esteja sim preparando um golpe aqui para o Brasil. Assim como fez na maior nação do mundo, os Estados Unidos. O quadro era semelhante. Onde Trump ia fazer comícios, ele era recebido por multidões. Ele só não fazia motociata como o Bolsonaro faz. Mas aonde Donald Trump ia, em seus comícios, eram lotados de patriotas americanos. Carros e bandeiras e milhares de pessoas recebiam Donald Trump com a maior pompa possível, com o maior cortejo. A campanha de reeleição de Donald Trump era dada como certa, assim como é do presidente Bolsonaro. Durante os comícios do Biden, ele dormiu, ele trocou palavras, ele passou mal. Eram comícios vazios. Não havia manifestação popular por parte massiva dos americanos. Da mesma forma como Lula está andando no Brasil hoje, sem apoio. E olha o que aconteceu. Uma eleição publicamente fraudada. Votos de pessoas mortas. Estados lá que tinham 1 milhão de eleitores aparecia com 1.200.000 votos. Sacos com cédulas. Cédulas, porque nos Estados Unidos o voto era impresso. O voto é em cédula. Cédulas de votos a Donald Trump jogadas no lixo, descartadas. Votos de pessoas mortas. Isso na maior nação do mundo, os Estados Unidos. Então eu não vou subestimar que a esquerda não vá tentar nada no Brasil. Agora, eu espero em Deus. Eu espero em Deus que o nosso presidente tenha uma carta na manga, ou que pelo menos tenha a ideia de que se nós sofremos um golpe no Brasil, nós precisamos botar um ponto final na esquerda. Porque preste bem atenção. Por que o presidente nunca iniciou uma ruptura nacional, institucional, usando o exército como muitos pediram? Porque, de fato,
nós enfrentaríamos ali um momento de economia, ainda mais com a pandemia no meio, muito ruim. Quando acontece uma transição, uma mudança não programada de governo, como seria se o presidente colocasse o exército, a população de fato ia ter algum tipo de sofrimento, porque é um momento de sofrimento. E nós não saberíamos como isso seria visto lá fora, por mais que o mundo saiba da história de corrupção dos governos passados aqui no Brasil. Isso foi mundialmente veiculado. Então o nosso presidente ele optou por ir da forma mais branda. Ele não optou pela guerra. Ele não optou pela guerra, pelas armas. Ele optou pela democracia propriamente dita. Por mais que a vontade do povo fosse sim uma intervenção militar, isso é fato. Acontece que não dá para o Brasil voltar para as mãos da esquerda. Porque o poder destrutivo da esquerda, agora em que eles estão sem o valor econômico, ficaram 4 anos fora do poder, foram desmobilizados tanto com o fator humano quanto o fator financeiro, a volta deles será desastrosa para o povo brasileiro. A volta da esquerda seria terrível para o povo brasileiro. E nós precisamos estarmos preparados para o pior. Porque se tem que acontecer o pior, que seja agora. A nossa confiança, como disse Maria de Lourdes agora aí, é em Deus. A nossa confiança, sem sombra de dúvida, Maria, é em Deus. Como o presidente vive dizendo, confio em Deus, eu confio em Deus. Deus, 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 Deus. A todo momento o nosso presidente ele cita a palavra. A todo momento o nosso presidente dá glória a Deus. Abraço, Rita Silva Oliveira. A Bahia não precisa do PT, precisa ser liberta. Rita, guarde a frase que Deus me deu para usar nessas eleições de 2022. Para a Bahia ficar de pé, o PT tem que cair. Para o Brasil ficar de pé, o PT tem que cair. E com essa frase eu vou terminando essa live. Espero que você tenha gostado. Espero em Deus que você absorva tudo isso que a gente tem dito aqui. E a única coisa que eu te peço é que você compartilhe. Compartilhe essa live nos grupos de Facebook. Compartilhe essa live no WhatsApp, no Telegram, no grupo do trabalho, da igreja, dos amigos, do futebol, porque chegou a hora de ligar o modo turbo. Que Deus abençoe você, a sua casa, guarde a sua família, guarde a sua semana, uma boa segunda-feira a todos vocês. Que Deus abençoe e te dê uma semana muito produtiva para que a gente possa reconstruir o Brasil. E o Brasil só será reconstruído ainda mais depois de uma pandemia com muito trabalho. Por isso eu conto com você. A única coisa que eu te peço é para você compartilhar. Tenha o compromisso de apenas compartilhar, marcar um amigo. Aqui a gente não pede Pix, não pede dinheiro. Só o que eu te peço é que você compartilhe. Você pode fazer isso? Eu sou muito grato a você. Então que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus nos leve uma semana de paz e produtividade. Até amanhã à noitinha. Tchau, tchau.